Era quinta-feira, hora do intervalo na escola estadual Professor Anísio Teixeira. A professora Cláudia Santos, como sempre, pegou sua marmita azul desbotada e saiu da sala dos professores em direção ao pequeno pátio dos fundos. Sempre o mesmo ritual. Sempre sozinha. Sempre escondida. Os alunos do 7º ano haviam notado esse comportamento estranho há meses. Mas foi só quando Lucas, um menino curioso de 12 anos, decidiu seguir a professora escondido que descobriram a verdade. E o que ele viu através da janela da sala vazia, onde ela se escondia para comer, fez seu coração apertar de uma forma que ele jamais esqueceria. A marmita estava praticamente vazia. Apenas alguns grãos de arroz soltos e um pedaço minúsculo de ovo. Era isso. Era só isso que a professora Cláudia comia todos os dias. Cláudia Santos tinha 34 anos, mas parecia ter mais. Seu rosto carregava rugas prematuras de quem dormia pouco e se preocupava muito. Os cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo simples. Algumas mechas grisalhas já aparecendo nas têmporas. Suas roupas eram sempre as mesmas, 5 ou 6 peças, rodando a semana toda, lavadas e passadas com cuidado, mas visivelmente velhas e desgastadas. Os sapatos eram mocassins pretos gastos, com a sola já quase lisa. Mas era o sorriso dela que marcava. Apesar de tudo, Cláudia sempre sorria para seus alunos. Ela ensinava português e literatura para as turmas de 7º e 8º ano. Era conhecida como uma professora dedicada, paciente, que ficava depois da aula ajudando quem tinha dificuldade. Nunca faltava, mesmo quando estava visivelmente doente. Trazia livros da própria casa, já velhos e com páginas amareladas, para emprestar aos alunos que não podiam comprar. Corrigia provas e trabalhos com atenção meticulosa, deixando comentários encorajadores nas margens. Se você quer descobrir por que a professora Cláudia levava aquela marmita todos os dias e o que realmente aconteceu quando os alunos descobriram a verdade, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. Agora deixa eu te contar essa história desde o começo. A Escola Estadual Professor Anísio Teixeira ficava na zona leste de São Paulo, no bairro de Itaquera. Era um prédio de 3 andares, pintado em um tom de amarelo desbotado que já não via reforma há anos. As salas tinham ventiladores velhos que faziam mais barulho que vento, janelas com vidros quebrados cobertas com papelão e carteiras riscadas com gerações de nomes de alunos gravados na madeira. Mas ali dentro, professores como Cláudia faziam mágica acontecer todos os dias. Cláudia morava em uma casa alugada minúscula em Guaianazes, a 40 minutos de ônibus da escola. Acordava todos os dias às 5 da manhã. Tomava banho frio porque o chuveiro elétrico estava quebrado há meses e ela não tinha dinheiro para consertar. Vestia-se no escuro para não acordar os filhos. Preparava café simples e pão com margarina quando tinha. Deixava tudo arrumado na mesa da cozinha para as crianças comerem quando acordassem. Porque Cláudia era viúva e mãe de 3 filhos. Miguel tinha 12 anos, estava no 7º ano de outra escola. Ana tinha 9, no 4º ano. E Pedro, o caçula, tinha apenas 6 anos na primeira série. Seu marido, Roberto, havia falecido 3 anos atrás em um acidente de trabalho. Caiu de um andaime na construção onde trabalhava como pedreiro. Morreu instantaneamente. Não havia seguro, não havia indenização. A construtora era irregular, sem registro. Cláudia ficou sozinha com 3 crianças pequenas e um salário de professora que mal ultrapassava R$ 3.000 por mês. O aluguel da casinha consumia R$ 1.200. Água, luz e gás, quando havia dinheiro para comprar o botijão, levavam outros 400. Transporte, entre passes escolares e dela, mais 300. Sobrava um pouco mais de R$ 1.000 para comida, roupas, material escolar, remédios, tudo. Era impossível. Simplesmente impossível. Mas Cláudia fazia funcionar porque não tinha escolha. Uma mãe sempre encontra um jeito. Ela cortou gastos de tudo que era possível. Cancelou o plano de saúde que mal usavam. Cancelou a internet. A televisão ficava desligada para economizar energia. Não compravam roupas novas, apenas em brechós quando extremamente necessário. Sapatos eram usados até desintegrarem completamente. Material escolar era reaproveitado até o último centímetro de caderno.
E a comida? A comida era o sacrifício maior. Cláudia fazia milagres com arroz, feijão e ovos. Comprava os cortes mais baratos de frango, muitas vezes apenas ossos com um pouco de carne, e fazia caldos que rendiam. Batata, cenoura e chuchu eram as verduras que cabia no orçamento. Carne vermelha era um luxo que não viam há meses. Frutas só quando estavam em promoção liquidação no fim da feira. E mesmo assim, mesmo com toda a economia, no final do mês o dinheiro acabava antes da comida. Foi há cerca de 6 meses que Cláudia tomou uma decisão silenciosa e devastadora. Começou a pular refeições. Primeiro foi o café da manhã. Disse aos filhos que comia na escola. Depois foi o jantar. Dizia que não estava com fome, que havia comido muito no almoço. Mas a verdade é que ela reservava sua porção para as crianças. Dividia o que seria dela entre os 3. Garantia que eles tivessem o suficiente, mesmo que isso significasse que ela não teria nada. No começo, seu corpo reclamou. A fome era uma dor física constante, roendo por dentro como um animal selvagem. Tonturas frequentes, fraqueza nas pernas, dificuldade de concentração. Mas, com o tempo, o corpo foi se acostumando. A dor da fome se tornou uma companheira constante que ela aprendeu a ignorar. O que ela não conseguia ignorar era o brilho nos olhos dos filhos quando tinham comida suficiente no prato. Isso valia qualquer sacrifício. Para manter as aparências na escola, Cláudia começou a levar uma marmita todos os dias. Era a mesma marmita azul de plástico que usava antes de Roberto morrer, quando havia comida suficiente para todos. Mas agora, ela colocava apenas o mínimo dentro. Alguns grãos de arroz, um pedacinho pequeno de alguma coisa. O suficiente para fingir que estava comendo se alguém olhasse de relance, mas nunca o suficiente para realmente alimentar. Ela comia sozinha, escondida, porque não queria que as outras professoras vissem. Não queria perguntas, não queria pena. Tinha orgulho, mesmo que esse orgulho estivesse literalmente matando ela de fome. Ia para uma sala de aula vazia nos fundos da escola, sentava-se em uma das carteiras e comia devagar aqueles poucos grãos de arroz, mastigando cada um como se fosse um banquete. Bebia muita água para encher o estômago. E então voltava para dar aula, sorrindo como se estivesse tudo bem. Os alunos do 7º ano C notaram o comportamento estranho da professora há alguns meses. Lucas foi o primeiro. Ele sempre fora observador, aquele tipo de criança que percebe detalhes que outros ignoram. Notou que a professora Cláudia nunca comia no refeitório com as outras professoras. Notou que ela sempre ia para os fundos da escola com aquela marmita azul. Notou que ela havia emagrecido muito nos últimos meses, o rosto ficando cada vez mais magro, as roupas cada vez mais folgadas. Comentou com os amigos durante o intervalo. Amanda concordou, disse que também havia notado. Felipe disse que a professora estava sempre com cara de cansada. Beatriz mencionou que às vezes a professora parava no meio da explicação e segurava na mesa, como se fosse desmaiar. A turma toda começou a prestar atenção, e quanto mais observavam, mais ficavam preocupados. Foi numa terça-feira que decidiram investigar. Lucas convenceu 3 amigos, Amanda, Felipe e Beatriz, a ajudá-lo. O plano era simples: seguir a professora Cláudia no intervalo e descobrir o que realmente havia naquela marmita. Por que ela se escondida para comer? O que tinha de tão secreto? As teorias eram muitas. Felipe achava que talvez ela comesse algo estranho e tinha vergonha. Amanda achava que talvez ela estivesse doente. Lucas não sabia o que pensar, mas seu instinto dizia que era algo sério. No intervalo daquela terça, colocaram o plano em ação. Quando a professora Cláudia pegou a marmita e saiu da sala dos professores, os 4 a seguiram de longe. Ela atravessou o pátio principal, passou pelo corredor lateral e entrou em uma sala de aula vazia no final do corredor dos fundos. Era uma sala que não era usada porque tinha infiltração no teto e estava interditada para a reforma que nunca acontecia. Lucas fez sinal para os outros esperarem. Aproximou-se silenciosamente da janela lateral da sala. A janela estava entreaberta, com vista direta para dentro. De onde estava, conseguia ver perfeitamente a professora Cláudia sentada em uma das carteiras, de costas para a porta, a marmita aberta à sua frente. O que Lucas viu fez seu coração apertar. A marmita estava praticamente vazia.
Conseguia contar literalmente os grãos de arroz que havia lá dentro. Não devia ter mais que 2 colheres. Havia um pedacinho minúsculo de ovo, do tamanho de uma moeda. E era isso. A professora Cláudia pegou o garfo e começou a comer devagar, mastigando cada grão de arroz como se fosse precioso. Sua mão tremia levemente. Lucas conseguia ver, mesmo de longe, como ela estava magra, os ossos dos ombros sobressaindo sob a blusa. Ele se afastou da janela e voltou para onde os amigos esperavam. Seu rosto estava pálido. Amanda perguntou o que ele havia visto. Lucas tentou falar, mas as palavras não saíam. Finalmente, com a voz embargada, descreveu o que viu. A marmita praticamente vazia. A professora comendo aqueles poucos grãos de arroz como se fossem um tesouro. A magreza dela, o tremor nas mãos. Os 4 amigos ficaram em silêncio, processando. Beatriz foi a primeira a falar, sua voz saindo em um sussurro horrorizado. Disse que a professora estava passando fome, fome de verdade. Felipe balançou a cabeça, sem querer acreditar. Amanda tinha lágrimas nos olhos. Lucas sentiu uma raiva crescendo dentro dele. Raiva de quê? Ele não sabia. Raiva da injustiça. Raiva de uma professora tão boa, tão dedicada, estar passando por aquilo. Voltaram para a sala antes da professora. Quando ela entrou alguns minutos depois, sorrindo como sempre, perguntando se todos haviam aproveitado o intervalo, os 4 olharam para ela com olhos novos. Viram além do sorriso. Viram a palidez da pele. Viram as olheiras profundas. Viram a roupa folgada em um corpo que estava desaparecendo. E algo dentro deles mudou naquele momento. Depois da aula, os 4 se reuniram embaixo da árvore de jabuticaba no pátio. Precisavam fazer alguma coisa. Não podiam simplesmente ignorar o que descobriram. Mas o quê? Beatriz sugeriu contar para a diretora. Felipe achou que talvez devessem falar com os pais. Amanda disse que primeiro precisavam saber mais, entender por que a professora estava passando por aquilo. Lucas concordou. Precisavam de mais informações antes de agir. Nos dias seguintes, os 4 passaram a observar ainda mais atentamente. Notaram que a professora Cláudia sempre recusava quando alguma professora oferecia um pedaço de bolo ou biscoito na sala dos professores. Notaram que ela bebia muita água durante o dia. Notaram que às vezes ela fechava os olhos e respirava fundo, como se estivesse lutando contra uma tontura. Notaram que suas mãos tremiam quando escrevia no quadro. Foi Amanda quem teve a ideia de pesquisar sobre a vida pessoal da professora. Não de forma invasiva, mas perguntando sutilmente. Conversou com a professora Márcia, de matemática, que era amiga de Cláudia. Com jeito, perguntou se a professora Cláudia tinha família. Márcia, sem suspeitar de nada, contou que sim, que Cláudia era viúva e tinha 3 filhos, que criava os 3 sozinha, que era muito difícil com salário de professor, que ela admirava a força de Cláudia. Amanda voltou para os amigos com essa informação. As peças começavam a se encaixar. Viúva, 3 filhos, salário de professora. Agora fazia sentido. A professora Cláudia não estava comendo para poder alimentar os filhos. Estava se sacrificando para que eles tivessem comida. A descoberta foi como um soco no estômago de todos os 4. Lucas foi para casa naquele dia e não conseguiu comer o jantar. Sua mãe perguntou se estava doente. Ele balançou a cabeça, mas empurrou o prato cheio de arroz, feijão, bife e salada. Como podia comer aquilo sabendo que sua professora estava com fome? Sua mãe ficou preocupada, mas ele apenas disse que não estava com apetite. Foi para o quarto e chorou, sozinho. Pela primeira vez em anos, Amanda fez a mesma coisa. Olhou para o prato de comida e sentiu culpa. Culpa por ter comida quando a professora não tinha. Sua irmã mais velha, que estava no ensino médio, percebeu que algo estava errado e perguntou. Amanda acabou contando tudo. A irmã ficou chocada. Disse que precisavam fazer alguma coisa. Mas o quê? Foi Felipe quem teve a ideia que mudaria tudo. Disse que precisavam contar para a turma inteira. Mobilizar todos os alunos. Se cada um fizesse um pouco, poderiam ajudar muito. Lucas concordou imediatamente. Beatriz também. Amanda achou uma ótima ideia. No dia seguinte, antes da aula da professora Cláudia, os 4 conversaram com o resto da turma. Contaram tudo o que haviam descoberto. A marmita praticamente vazia. A professora comendo sozinha, escondida.
a magreza dela, o fato de ser viúva com 3 filhos e salário baixo. A sala ficou em silêncio absoluto. Alguns alunos tinham lágrimas nos olhos, outros estavam incrédulos, mas todos, sem exceção, concordaram que precisavam ajudar. Mas como ajudar sem constranger a professora? Ela claramente tinha orgulho, senão não se esconderia para comer. Se simplesmente oferecessem comida, ela provavelmente recusaria. Precisavam ser inteligentes, sutis, respeitosos. Passou-se a próxima meia hora bolando um plano. Gabriela, uma menina quieta que normalmente não falava muito, levantou a mão timidamente e deu uma sugestão. Disse que poderiam começar levando lanches extras e deixando discretamente na mesa da professora. Dizer que sobraram e não queriam jogar fora. A professora talvez aceitasse se fosse apresentado assim, como algo que seria desperdiçado de qualquer forma. A turma toda concordou que era uma boa ideia inicial. No dia seguinte, a operação começou. Amanda levou um pão de queijo extra que sua mãe fez. No fim da aula, colocou sobre a mesa da professora e disse casualmente que sua mãe sempre fazia demais e ia estragar se não comesse logo, se a professora poderia aceitar para não desperdiçar. Cláudia hesitou, mas então sorriu e agradeceu, guardando o pão na bolsa. Felipe fez o mesmo no dia seguinte com uma banana. Disse que tinha levado 2, mas só comeu uma, e frutas estragam rápido. Beatriz levou biscoitos caseiros. Lucas levou um sanduíche natural. Um por um, os alunos começaram a trazer coisas. Sempre com desculpas de que ia estragar, de que a mãe fez demais, de que não ia conseguir comer tudo. Cláudia aceitava, sempre com aquele sorriso grato, sem suspeitar. Levava tudo para casa, dividia com os filhos, mas os alunos perceberam que ela ainda não estava comendo direito. A marmita azul ainda vinha praticamente vazia. Ela ainda se escondia, ainda estava magra e pálida. Precisavam de algo maior, muito maior. Foi então que Lucas teve uma ideia ousada. Disse que deveriam organizar uma vaquinha, não para dar dinheiro diretamente para a professora, porque ela provavelmente recusaria, mas para comprar cestas básicas mensais em nome dela. Conseguir um mercado parceiro que entregasse na casa dela. Seria anônimo. Ela não saberia quem estava ajudando. Não poderia recusar. A turma toda adorou a ideia, mas precisavam envolver mais gente. Apenas uma turma não conseguiria arrecadar o suficiente. Precisavam da escola toda. Lucas propôs falar com o Grêmio Estudantil. Amanda sugeriu envolver outras turmas diretamente. Felipe disse que poderiam fazer uma apresentação na hora do intervalo, usar o microfone do pátio. Mas antes de continuar e descobrir como essa história terminou e o que aconteceu quando a professora Cláudia descobriu o que os alunos estavam fazendo, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Me conta também, você já passou por dificuldades financeiras sérias? Já precisou escolher entre comer ou pagar contas? Como você lidou com isso? Compartilha nos comentários, sua história pode ajudar alguém. E fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, que vou marcar seu comentário com um coração especial. Agora sim, vamos voltar para a nossa história. A mobilização foi rápida e emocionante. Lucas e seus amigos procuraram a presidente do Grêmio Estudantil, uma garota do 3º ano chamada Júlia. Contaram tudo sobre a professora Cláudia. Júlia ficou visivelmente emocionada. Disse que conhecia a professora, que ela havia sido sua professora de português alguns anos atrás. Era uma das melhores professoras da escola. Claro que ajudaria. Júlia convocou uma reunião emergencial do Grêmio. Foram 7 alunos de anos diferentes. Todos concordaram imediatamente em ajudar. Decidiram fazer uma campanha oficial, aprovada pela escola. Mas para isso precisavam envolver a direção. E aí começava o problema. Como convencer a diretora sem expor a professora Cláudia? A diretora da escola, professora Regina, era uma mulher de 50 e tantos anos, rígida, mas justa. Dirigia aquela escola há 12 anos, lidando com todos os problemas que escolas públicas de periferia enfrentam. Falta de verba, infraestrutura sucateada, violência, evasão escolar. Mas se importava genuinamente com seus alunos e professores. Júlia agendou uma reunião. Entraram na sala da diretora na sexta-feira depois da aula. Lucas, Amanda, Felipe, Beatriz e Júlia.
A professora Regina os recebeu com curiosidade. Raramente alunos pediam reunião formal. Júlia respirou fundo e contou tudo. A marmita, a fome, a viuvez, os 3 filhos, o sacrifício silencioso da professora Cláudia. Enquanto falava, a expressão da diretora mudou de curiosidade para choque, depois para uma tristeza profunda. Quando Júlia terminou, a professora Regina ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos estavam úmidos. Tirou os óculos e limpou as lentes, claramente tentando se recompor. Finalmente falou, sua voz rouca de emoção. Disse que não sabia, que Cláudia nunca havia pedido ajuda, nunca havia deixado transparecer a gravidade da situação. Disse que, como diretora, se sentia culpada por não ter percebido. Mas, rapidamente, a culpa se transformou em determinação. Professora Regina bateu na mesa com decisão. Disse que fariam mais que uma simples vaquinha. Fariam uma campanha completa de ajuda. Envolveriam não só a escola, mas a comunidade toda do bairro. Conseguiriam parceiros comerciais. Fariam eventos de arrecadação. Ajudariam não só com comida, mas de forma estrutural para que Cláudia pudesse recuperar a dignidade e a saúde. Nos dias seguintes, a escola virou um formigueiro de organização. Professora Regina convocou uma reunião com todos os professores e funcionários. Contou a situação tomando cuidado para fazê-lo de forma respeitosa, enfatizando a força e dedicação de Cláudia, não apenas sua dificuldade. Os professores ficaram chocados. Muitos choraram. Alguns se sentiram culpados por não terem percebido, mas todos, sem exceção, se ofereceram para ajudar. Montaram uma força-tarefa. O professor Eduardo, de matemática, que tinha jeito com números, ficou responsável pelas finanças e pelo contato com mercados para conseguir doações. A professora Márcia, amiga de Cláudia, ficaria responsável por ser o elo de ligação, garantindo que Cláudia não desconfiasse até o momento certo de revelar. A professora de educação física, Renata, organizaria eventos esportivos de arrecadação. O zelador seu Antônio, que conhecia todo mundo no bairro, ficaria de mobilizar a comunidade local. Os alunos foram divididos em comitês. Um grupo ficou responsável por fazer cartazes e divulgação. Outro por organizar uma feira de doces e salgados para vender no intervalo. Outro por criar uma página nas redes sociais contando a história, sem fotos ou nome da professora para manter a privacidade, e pedindo doações. O Grêmio Estudantil centralizava tudo. A resposta foi avassaladora. Quando a história começou a circular pelo bairro, de boca em boca e pelas redes sociais, as pessoas se mobilizaram. O dono da padaria da esquina doou 50 quilos de pão para a feira que organizariam. O mercadinho local se comprometeu a doar uma cesta básica completa mensalmente durante um ano. A farmácia ofereceu descontos em qualquer medicamento que Cláudia ou os filhos precisassem. A loja de roupas do centro doou sacolas de roupas para as crianças, mas ainda precisavam de dinheiro para fazer algo mais permanente. Organizaram uma feirinha na escola no sábado. Venderam doces, salgados, bolos caseiros, artesanato feito pelos alunos, rifas, fizeram apresentações de dança e música. A comunidade toda apareceu. Ex-alunos da professora Cláudia, alguns já adultos e com filhos próprios, voltaram para ajudar. Contavam histórias de como ela havia sido importante em suas vidas, como seu incentivo havia feito diferença. Durante tudo isso, mantiveram Cláudia no escuro. Inventaram desculpas para os eventos. Disseram que era um projeto do Grêmio para reformas na escola. Ela não desconfiou, ocupada demais tentando sobreviver dia a dia, além de continuar dando suas aulas com a mesma dedicação de sempre, apesar da fraqueza crescente. Mas era impossível manter segredo completo em uma escola. Aos poucos, rumores chegaram aos ouvidos de Cláudia. Alguém mencionou uma campanha. Outro aluno comentou algo sobre ajudar uma professora. Cláudia começou a ficar desconfiada. Na quinta-feira da segunda semana de campanha, ela procurou a professora Márcia e perguntou diretamente se estava acontecendo algo que ela deveria saber. Márcia estava em um dilema: mentir para a amiga ou contar a verdade antes do planejado. Decidiu por um meio termo. Disse que sim, que havia uma campanha, mas pediu para Cláudia confiar nela, que tudo seria revelado logo, que não era nada ruim, pelo contrário, que apenas tivesse paciência. Cláudia ficou ainda mais confusa, mas concordou em esperar.
O momento da revelação foi marcado para a sexta-feira, exatamente 3 semanas depois de Lucas ter descoberto a marmita vazia. Montaram tudo como uma surpresa. Professora Regina chamou Cláudia para uma reunião em sua sala depois da última aula. Disse que precisavam conversar sobre o desempenho de uma aluna. Cláudia, sem suspeitar, foi. Quando entrou na sala da diretora, encontrou não só a diretora, mas todos os professores, os funcionários e representantes de cada turma da escola. Havia uma mesa coberta com uma toalha, escondendo algo embaixo. Cláudia parou na porta, confusa, o coração começando a bater mais rápido. Seus olhos passaram por todos os rostos, tentando entender o que estava acontecendo. Professora Regina se aproximou. Pegou suavemente no braço de Cláudia e a guiou para dentro da sala. Pediu que ela se sentasse. Cláudia obedeceu, suas pernas tremendo, 1000 pensamentos passando pela cabeça. Tinha feito algo errado? Estava sendo demitida? Mas então por que todos estavam sorrindo? Foi Lucas quem falou primeiro. Ele se adiantou. Amanda, Felipe e Beatriz ao seu lado. Com a voz firme, mas emocionada, contou tudo. Como haviam notado que ela sempre comia sozinha. Como haviam seguido ela e visto a marmita praticamente vazia. Como descobriram que ela era viúva com 3 filhos. Como perceberam que ela estava passando fome para alimentar as crianças. E como não conseguiram ficar de braços cruzados. Enquanto Lucas falava, o rosto de Cláudia foi passando por uma progressão de emoções. Surpresa, vergonha, constrangimento. E então, lágrimas. Lágrimas que começaram a cair silenciosamente, escorrendo por suas bochechas magras. Ela tentou falar, dizer que não era tão grave, que estava tudo bem, mas a voz não saiu. Apenas soluços silenciosos. Júlia, do Grêmio, continuou. Explicou como mobilizaram a escola toda, como a comunidade se uniu, como todos queriam ajudar porque ela era uma professora maravilhosa, uma pessoa maravilhosa, que merecia essa ajuda, que não era pena, era gratidão, era amor, era reconhecimento por tudo que ela fazia por eles todos os dias. Professora Regina então puxou a toalha da mesa. Embaixo havia uma pilha de coisas, cestas básicas, 5 no total, completas e enormes. Vales compra de mercados totalizando R$2.000. Um envelope com R$3.000 em dinheiro arrecadado na feira. Sacolas de roupas novas para Miguel, Ana e Pedro. Material escolar completo para os 3. E uma carta, assinada por todos os alunos e professores da escola, com mensagens de carinho e apoio. Além disso, a professora Regina anunciou que havia conversado com a Secretaria de Educação. Conseguiu uma ajuda emergencial para professores em situação de vulnerabilidade. Um auxílio de R$1.000 por mês durante 6 meses. Também conseguiu vaga em uma creche pública de melhor qualidade para Pedro, mais perto de casa, economizando com transporte. E o mercadinho local se comprometeu com cestas básicas mensais durante 1 ano. Cláudia desabou. Simplesmente desabou. Cobriu o rosto com as mãos e chorou como não chorava desde o dia em que Roberto morreu. Chorou de alívio. Chorou de vergonha por ter escondido sua situação. Chorou de gratidão por tanta gente se importar. Chorou por finalmente, poder comer sem culpa. Poder alimentar seus filhos e a si mesma. Poder respirar sem aquele peso constante de não saber como ia sobreviver até o fim do mês. Amanda foi a primeira a abraçá-la. Depois Beatriz, depois Lucas e Felipe. Depois cada aluno presente. Depois os professores. Depois os funcionários. Foi um abraço coletivo, todos apertados naquela sala pequena, chorando juntos, rindo juntos. Foi um dos momentos mais bonitos que aquela escola já havia visto em seus 40 anos de existência. Quando finalmente conseguiu falar, Cláudia disse que não sabia como agradecer, que estava envergonhada por ter escondido, por não ter pedido ajuda. Professora Regina a interrompeu gentilmente. Disse que não havia nada de vergonhoso em passar dificuldades, que o Brasil estava cheio de professores na mesma situação, trabalhadores honestos que mal conseguiam sobreviver. Que a vergonha era do sistema que pagava tão mal a profissionais tão importantes, que Cláudia nunca deveria sentir vergonha de sua situação. Lucas disse algo que ficaria gravado na memória de Cláudia para sempre. Disse que ela sempre os ensinou a importância da literatura,
da leitura, do conhecimento, mas que nas últimas semanas ela os ensinou algo muito mais importante. Os ensinou sobre empatia, sobre prestar atenção no sofrimento do outro, sobre agir quando vemos injustiça, sobre comunidade e solidariedade, que essa era a lição mais valiosa que poderiam aprender. A notícia do que aconteceu se espalhou. Um pequeno jornal local fez uma reportagem sobre a solidariedade da escola, sem mencionar o nome de Cláudia para preservar sua privacidade. A história tocou corações. Outras escolas começaram a fazer campanhas similares para professores em dificuldade. A Secretaria de Educação, pressionada pela repercussão, anunciou que estudaria formas de aumentar o suporte para professores em vulnerabilidade. Para Cláudia e seus filhos, a vida mudou drasticamente. Na primeira vez em anos, a geladeira estava cheia, realmente cheia. Miguel, Ana e Pedro não acreditavam. Olhavam para toda aquela comida como se fosse um tesouro. Cláudia preparou um jantar de verdade naquela noite. Arroz, feijão, carne, salada, até suco de fruta. Sentaram à mesa, os 4. E antes de começar a comer, Cláudia pediu que dessem as mãos. Fez uma oração de gratidão, sua voz quebrada de emoção. Os dias seguintes foram de adaptação a uma nova realidade. Cláudia comeu. Comeu de verdade pela primeira vez em meses. Seu corpo estranhou no início, acostumado à privação. Mas aos poucos foi se ajustando. Ela podia sentir sua energia voltando. As tonturas diminuíram. As mãos tremiam menos. O rosto começou a recuperar cor. As olheiras, embora ainda presentes, ficaram menos profundas. Na escola tudo mudou também. Cláudia não se escondia mais no intervalo. Aceitou o convite das outras professoras para almoçar juntas no refeitório. Sua marmita agora vinha cheia, com comida de verdade, e ela comia sem vergonha, sem culpa. Os alunos a observavam com sorrisos discretos, felizes em ver que a professora estava melhor. A relação entre Cláudia e seus alunos se aprofundou. Havia agora uma conexão especial, um entendimento mútuo de vulnerabilidade e compaixão. Ela se abriu mais em sala de aula, contando histórias de sua vida, não apenas ensinando português, mas ensinando sobre vida, sobre resiliência, sobre dignidade na pobreza. Os alunos ouviam fascinados, aprendendo lições que nenhum livro didático poderia ensinar. Lucas e seus amigos se tornaram especialmente próximos de Cláudia. Ela os chamava de seus anjos da guarda. Eles a visitavam às vezes depois da aula, ajudavam a carregar materiais, ficavam conversando sobre tudo e nada. Amanda trouxe sua mãe para conhecer a professora e as duas mulheres se tornaram amigas. A mãe de Amanda, que era costureira, se ofereceu para ensinar Cláudia a costurar, uma forma de ganhar renda extra. Os meses seguintes foram de reconstrução. Com a alimentação regular, Cláudia recuperou peso e saúde. Conseguiu um pequeno trabalho extra dando aulas particulares online à noite, depois que as crianças dormiam, aumentando um pouco a renda. O dinheiro arrecadado na campanha ela guardou como emergência, para nunca mais passar pelo desespero de não ter nada. Miguel, seu filho mais velho, foi profundamente impactado por tudo o que aconteceu. Viu a mãe ser salva pela bondade de estranhos que se tornaram família. Aquilo mudou sua visão de mundo. Decidiu que, quando crescesse, queria trabalhar com assistência social, ajudar outras famílias como a dele. Ana e Pedro eram pequenos demais para entender completamente, mas sentiam a diferença. A mãe sorria mais. A casa tinha comida. Não havia mais aquela tensão constante no ar. Um ano depois do dia em que Lucas descobriu a marmita vazia, a escola organizou um evento especial. Era uma celebração anual que agora faziam, chamada Dia da Gratidão. O objetivo era celebrar a comunidade escolar, fortalecer laços, lembrar que juntos eram mais fortes. Cláudia foi convidada a falar. Ela subiu no pequeno palco montado no pátio, diante de centenas de alunos, professores, pais e membros da comunidade. Segurava um microfone com mãos que agora não tremiam mais. Olhou para o mar de rostos e sentiu seu coração apertar de emoção. Começou a falar, sua voz firme e clara. Contou sua história sem filtros. Falou sobre a morte de Roberto, sobre a luta para criar 3 filhos sozinha, com salário de professora, sobre a escolha impossível entre pagar contas ou comprar comida, sobre a decisão de passar fome
para que os filhos comessem, sobre a vergonha de esconder isso, sobre aquela marmita azul praticamente vazia que levava todos os dias, fingindo que tudo estava bem. E então falou sobre o que aconteceu depois, sobre 4 alunos curiosos que se recusaram a ignorar o sofrimento, sobre uma escola que se mobilizou, sobre uma comunidade que se uniu, sobre como isso não só salvou sua vida, mas mudou sua perspectiva de mundo, sobre como aprendeu que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem, que aceitar ajuda não é vergonha, é humildade, que estamos todos conectados e que nosso valor como sociedade se mede por como cuidamos dos mais vulneráveis. Enquanto falava, não havia um olho seco na plateia. Lucas chorava abertamente. Amanda segurava na mão da mãe, ambas com lágrimas escorrendo. Felipe e Beatriz estavam abraçados, emocionados. Os professores choravam. A diretora Regina secava os olhos com um lenço. Até os alunos mais durões, aqueles que fingiam não se importar com nada, estavam visivelmente tocados. Cláudia terminou seu discurso dizendo que aquela escola, aquelas pessoas, haviam dado a ela mais que comida ou dinheiro. Haviam dado esperança, haviam dado dignidade, haviam mostrado que ela importava, que sua vida tinha valor, que não estava sozinha. E que isso era o presente mais precioso que alguém poderia receber. Agradeceu, sua voz quebrando na última frase, e desceu do palco para uma ovação de pé que durou vários minutos. Os anos seguintes trouxeram mudanças significativas. A história de Cláudia inspirou políticas públicas locais. A Câmara Municipal aprovou um programa de suporte alimentar para professores da rede pública em situação de vulnerabilidade. Não era perfeito, não resolvia tudo, mas era um começo. Outras cidades começaram a adotar programas similares. Cláudia continuou ensinando. Continuou sendo aquela professora dedicada, paciente, que ficava depois da aula ajudando alunos. Mas agora fazia isso sem se sacrificar, sem pular refeições, sem escolher entre comer ou pagar conta. Continuou levando sua marmita azul todos os dias. Mas agora ela vinha cheia, e ela comia no refeitório, junto com as outras professoras, rindo, conversando, vivendo. Lucas seguiu para o ensino médio, depois para a universidade. Fez jornalismo, especializando-se em reportagens sociais. Sua primeira grande matéria foi sobre professores mal remunerados no Brasil, inspirada diretamente pela história da professora Cláudia. Amanda virou nutricionista, trabalhando com famílias de baixa renda para garantir alimentação adequada, mesmo com recursos limitados. Felipe se tornou professor também, inspirado pelo exemplo de Cláudia. Beatriz estudou direito, focando em direitos trabalhistas de professores. E a marmita azul, Cláudia ainda a tem. Está um pouco mais velha, mais arranhada, mas ainda funciona. Ela nunca vai jogar fora. Mantém como lembrança. Lembrança dos dias difíceis, sim, mas principalmente lembrança do dia em que descobriu que não estava sozinha, do dia em que a bondade venceu a vergonha, do dia em que uma comunidade provou que amor não é só uma palavra bonita, mas uma ação concreta que salva vidas. Hoje, quando novos alunos entram na sala da professora Cláudia pela primeira vez, sempre alguém conta a história da marmita, a história da professora que passou fome para alimentar os filhos, a história dos alunos que perceberam, se importaram e agiram. É uma história que se tornou lenda naquela escola, uma história que ensina sobre empatia, sobre comunidade, sobre dignidade, sobre amor. E toda vez que a história é contada, Cláudia sorri. Aquele sorriso que sempre teve, mas que agora alcança os olhos, porque ela sabe que sua luta, seu sofrimento, não foi em vão. Virou lição, virou inspiração, virou prova de que mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, a bondade humana pode iluminar o caminho, e que professores, aqueles profissionais tão desvalorizados financeiramente, são alguns dos humanos mais valiosos que existem. Valem muito mais que qualquer salário poderia expressar. Valem o peso de ouro. Valem tudo. Comenta aqui embaixo. A família é tudo para que eu saiba que você chegou até o final desse vídeo e vou marcar seu comentário com um coração especial. E se a história da professora Cláudia te emocionou, eu tenho outra ainda mais surpreendente para compartilhar com você.
É só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e eu te conto tudo. Um grande abraço e até a próxima história emocionante. Tchau, tchau.